Muito bem, nono ano, bom dia a todos. Então, dando continuidade nossa última aula, nossa última videoaula da semana passada, que estávamos tratando então da questão do capitalismo, né? O contexto de surgimento, depois analisamos e estudamos a postura de um pensador que tem as suas ideias relacionadas com a defesa, né, desse sistema, dessa nova ordem econômica social que se estabelece em nível de mundo, né, que é o Comte, que é também o pai da sociologia, né, o teórico que vai iniciar ou dar os primeiros passos ali nessa nova ciência que é a ciência da sociedade, o estudo da sociedade. Okay? Então, a postura favorável ao capitalismo, então, coube ao Comte, né? E agora, então, nós vamos estudar e tentar entender um pouco de uma postura que ela é crítica ao capitalismo, que é justamente a postura do Marx, tá? Marx e Engels, né? Que é um coautor, digamos assim, né? É um escritor que juntamente com Marx eles escrevem alguns livros e todos eles têm esse direcionamento de crítica ao capitalismo. Então agora nós vamos tentar se apropriar de alguma dessas ideias, tá? E passar a estabelecer um estudo acerca delas, ok? Vamos lá então. Muito bem, então o Marx, tá? E o Engels, o Marx ele é um filósofo alemão, né? Nascido ali nos anos de 1800, tá? No começo até um pouco mais da metade do século de 1800, tá? O Friedrich Engels também, um pouco mais novo, né, do que o Marx, mas os dois eles vão defender que não basta interpretar o mundo e a realidade por meio de teorias, né, é necessário investigar e atuar sobre a realidade. Tá? Dessa perspectiva, o que eles estão querendo afirmar aqui? Na verdade, é uma crítica que eles estão fazendo. Porque o que eles estão afirmando? Estão afirmando que as teorias filosóficas, até então, até eles, simplesmente buscavam interpretar o mundo, queriam entender, interpretar o mundo. E eles vão dizer, não, nós temos que mudar o mundo, nós temos que atuar sobre a realidade. Tá? E nessa perspectiva é que surge o conceito que dá origem também ao título do texto que nós estamos estudando, né? O materialismo histórico. Né? O que é esse materialismo histórico? Então, aqui tem as perspectivas, né? Ou seja, a realidade ela não é expressão de nenhum espírito ou força infinita, ou seja, não existe aqui, do ponto de vista religioso, talvez, tá, nenhum ser que controle, que dê ordenamento para a nossa realidade. Tá? Então não existe isso, a realidade ela é uma construção material, ela é uma construção do homem, do ser humano. Tá? Segundo, as coisas presentes na natureza ou na sociedade teriam origem na realidade material e nossos pensamentos surgiriam dessa realidade, ou seja, as coisas que aqui existem, né, concordando com a afirmação anterior, então, elas não são originadas pela vontade de Deus ou pela vontade de um ser superior na perspectiva desses autores. Elas são originadas ou elas existem porque elas se formam nesse meio real em que nós estamos. Tá? Então essa é a perspectiva que vai ser abordada. Tá? O terceiro ponto, a condição humana seria determinada pelas atividades materiais desenvolvidas pelos homens na sociedade. Ou seja, a minha condição vai depender aqui talvez seja importante fazer uma observação, tá? O que o Marx e o Engels estão dizendo aqui é o seguinte, que a minha condição enquanto ser humano, ela vai se dar dependendo da posição que eu ocupo no mercado de trabalho, tá?
essas atividades materiais desenvolvidas pelo homem em sociedade, quer dizer aqui como é que eu trabalho, onde é que eu trabalho. E ele vai afirmar que existem, depois ele vai trabalhar o conceito de trabalho aqui, né? Ele vai apresentar. Basicamente ele vai dizer o seguinte: existem aqueles que são os donos do meio de produção e existem aqueles que, por não serem donos dos meios de produção, têm que trabalhar para esses. Então existem os empregadores e os empregados. Nos termos de Marx existem os burgueses e o proletário. Tá? Então, a minha condição humana ela vai ser determinada por essa condição, ou seja, eu sou burguês, eu sou dono dos meios de produção, eu tenho uma condição financeira melhor, então eu vou ter uma condição. Se não, se eu tenho que trabalhar, vender minha força de trabalho para ter uma remuneração, a minha condição ela vai ser outra. Né? E ele não vai achar isso bom, ele vai achar isso ruim, ele vai dizer isso é culpa do capitalismo, é o capitalismo que fez isso. Tá? Mas vamos adiante. A compreensão da sociedade se daria por meio de sua investigação, ou seja, se eu quero entender a sociedade, eu tenho que investigar ela, né? E aqui então ele vai dizer, olha só, ambos, né, Marx e Engels, refletiram sobre o trabalho e seu processo humanizador, tá? Então, o que eles vão entender por trabalho? O trabalho é a principal atividade humana. Tá? Por meio dele modificamos a natureza e nos transformamos, adquirimos capacidades propriamente humanas, ou seja, a atividade que torna o homem realmente humano, ser humano, diferente de qualquer outro animal, é o trabalho, porque é pelo trabalho que nós modificamos a natureza, transformamos. Tá? Nenhum outro animal tem essa capacidade. Nenhum outro animal consegue transformar a natureza de maneira tão intencional como o ser humano faz. E ele o faz por meio do trabalho. Tá? Na sociedade capitalista, o trabalho, em vez de humanizar, ele embrutece o homem, pois o trabalhador se transforma em mercadoria. Tá? Ou seja, o trabalho fora do capitalismo, para o Marx, ele é positivo, porque ele revela o que de melhor o ser humano tem, que é essa capacidade de transformar as coisas, de criar realidades, enfim. Só que quando chega o capitalismo, tá, tão enaltecido lá pelo Comte, o Marx vai dizer, o trabalho ele desumaniza o homem, ele tira a humanidade do homem. Por quê? Porque o homem se torna uma mercadoria. Ele vale o que produz, ou ele vale pelo que produz, e se não produzir o suficiente, ele é descartado. Tá? Então, essa perspectiva, o Marx ele vai dizer que, ou por essa perspectiva, principalmente, né, nessa relação de trabalho, o Marx ele vai dizer que o capitalismo não é um sistema positivo, muito pelo contrário. Ele degenera o ser humano, ele não humaniza o ser humano, ele não cumpre a função que deveria ser a função do trabalho. Ok? Na sequência, então temos aqui a ideia de sociedade comunista. Né? Então, para esses dois autores, o capitalismo ele tem como essência a exploração do trabalhador e a deteriorização das condições de vida da maioria da população. Por isso, ele não seria o último estágio do desenvolvimento humano. Ou seja, eles vão desconsiderar aquilo que o Comte falou. Porque o Comte vai dizer o capitalismo é o último estágio do desenvolvimento humano. Ele representa o que de melhor o ser humano conseguiu criar. Aí o Marx e o Engels vai dizer, mas como assim o que de melhor o ser humano conseguiu criar? Se o capitalismo é o responsável por tanta desigualdade social, por tanta luta de classe, por tanta exploração no trabalho, ele não pode ser o último estágio. Né? Ele é considerado um erro da humanidade, na verdade, na perspectiva desses dois autores. Tá?
Depois se continua aí, a história da humanidade é narrada por uma luta constante entre classes exploradas e classes exploradores, oprimidos e opressores. No capitalismo, a luta seria entre a classe opressora, a burguesia, detentora da propriedade privada dos meios de produção, e a classe oprimida, o proletariado, que só possui a força de trabalho. É isso que eu mencionei antes. Tá? Então ele vai dizer, olha só, a história da humanidade, se a gente pegar o livro de história, a gente vai ver que a passagem de um período para o outro, basicamente sempre ele acontece porque existe uma luta entre duas situações, dois polos opostos, tá? Um polo oprimido ou outro polo opressor. No capitalismo é a mesma coisa. O capitalismo, e eles julgavam, eles afirmavam que o capitalismo logo iria acabar porque existia essa luta interna. Que luta? Das classes sociais, eles vão dizer, né? Os opressores, aqueles que têm os meios de produção, que eles vão chamar de burgueses, e os oprimidos, aqueles que não têm os meios de produção, que só vendem a força de trabalho, tá? Que são os oprimidos, o proletariado. Tá? Então, para eles, seria necessário acabar com o capitalismo e colocar fim à sucessão de organizações sociais baseadas na exploração do homem pelo homem. Tá? O que é o capitalismo para eles? Exploração do homem pelo homem. Essa é a melhor definição que seria capitalismo para o Marx e para o Engels. Tá? Então, eles vão dizer, nós temos que acabar com o capitalismo porque nesse sistema somente se prolifera ou se perpetua a exploração. Como seria possível acabar com o capitalismo? Acabando com a propriedade privada dos meios de produção, a organização e a planificação da sociedade, ou seja, você mudaria a perspectiva do capitalismo, tá, para uma perspectiva de comunismo, tá? Ou seja, você não tem mais propriedade privada, as pessoas não têm mais propriedade privada, tudo é do Estado e o Estado repassa para as pessoas fazerem uso disso. Tá? Aí tem a observação, né? Na sociedade sem classe, o homem sairia do reino da necessidade para viver no reino da liberdade, ou seja, na sociedade capitalista, Marx vai dizer, o homem ele vive sempre cheio de necessidades. Ele sempre precisa produzir, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, porque precisa ganhar dinheiro. Tá? No comunismo, o Marx vai dizer isso acaba. O homem ele passa a ser livre. O homem ele passa a pensar em si e passa a pensar no bem dos outros. Tá? Então, de maneira bem resumida, bem sistematizada, bem sintático aqui, tá? Essa seria a perspectiva do Marx e do Engels na relação com o capitalismo. Tá? Então eles vão ser críticos, tá? Eles não vão adotar uma postura que compactua com essa ideia do capitalismo, muito pelo contrário, eles vão estabelecer críticas acerca disso. Ok, pessoal? Ficamos por aqui, até o nosso próximo encontro. Grande abraço.